Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês e sejam bem-vindos ao canal. Paz revela a Madalena que Luciana não é filha dela. Rodrigo abandona Clara no altar. Roselena expulsa Luciana da sua casa. É revelado quem é o dono da Boate Inferno. Vocês já suspeitam de alguém? Rodrigo enfrenta a mãe por Luciana. Luciana e Rodrigo decidem ficar juntos. Clara e Lastra se unem para encontrar Luciana. Paz revela a Madalena que Rodrigo é filho da mulher que lhe deu Luciana. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal de 24 a 28 de julho. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 24 de julho. Madalena está com Procópio, quase o convencendo a lhe dar as escrituras da casa de paz. Nesse momento, Aquiles chega e pergunta que demônios Madalena faz ali. Roselena diz a Rodrigo que quer falar com ele sobre a relação dele com Clara e o casamento. Cláudio fica surpreso ao receber a visita de Maximino. Maximino pergunta o que Cláudio pretende, querendo voltar ao passado. Cláudio diz que quer limpar o seu nome e que todos saibam que tudo foi orquestrado por Maximino para tirar o seu bom nome e fortuna. Maximino diz para Cláudio deixar de acusá-lo, deixar esse passado para trás e começar de novo. Maximino diz que está disposto a ajudá-lo. Cláudio diz que não quer nada de Maximino e que jamais vai esquecer tudo o que aconteceu. Roselena diz a Rodrigo que quer que ele cumpra com seu compromisso com Clara. Rodrigo pergunta por que a mãe está lhe dizendo isso. Roselena diz: porque um Torreslanda jamais falta com seus compromissos. E você, Rodrigo, não vai ser o primeiro. Madalena diz a Aquiles que só foi perguntar por ele. Debochado, Aquiles pergunta se Madalena voltou a se apaixonar por ele. Madalena vai embora morrendo de raiva. Brígida lê a carta de Luciana. É de Lastra. Ele diz que Luciana e ele precisam conversar e jura que ela vai se arrepender se voltar a desligar o telefone na cara dele. Lastra assinou somente com ela. E Brígida se pergunta quem será essa pessoa. Maximino diz para Cláudio deixar para trás esse passado que o atormenta, pois não vai recuperar o tempo. Cláudio diz que o tempo não, mas a honra dele sim, o que Maximino perdeu há mais de 20 anos. Rodrigo diz à mãe que sempre cumpriu com os compromissos dele. Roselena diz que é bom que tudo tenha ficado claro para Rodrigo, porque por nenhum motivo ele pode deixar Clara plantada. Rodrigo diz para a mãe ficar tranquila, que ele vai cumprir com Clara. Rodrigo encontra Luciana, diz que cumpriu a sua promessa de não mais procurá-la, mas precisa falar com ela antes de se casar. Luciana diz que eles não têm nada do que falar, nem antes e nem depois que ele se casar. Roselena diz a Constanza que vai colocar a Luciana para fora da casa dela, que não a quer perto da sua família. Patrícia diz a Jana que também gosta da Luciana e que se tivesse no lugar de Rodrigo, teria lutado por ela contra todos. Maximino pergunta para Aldo se o irmão de Luciana conseguiu trabalho. Aldo diz que sim, na Boate Inferno, e comenta com o tio que vai levar uma moça muito bonita lá. Quando Aldo vai dizer para o tio quem é a moça, o celular dele toca. Maximino fala com Vicky e marca de encontrá-la em 15 minutos. Aldo liga para Vicky, pergunta se pode ir buscá-la em sua casa e pede o endereço dela. Vicky diz a Aldo que o pai dela não a deixa sair durante a semana e é melhor não insistir. Vicky combina de se encontrar com Aldo no sábado. Vão se passar alguns dias. Rodrigo diz aos irmãos que naquela noite vai ficar ali e Clara foi para o apartamento dela. Jana diz a Rodrigo que é difícil saber que amanhã ele se casa. Rodrigo diz que para ele também. Rodrigo vai atrás de Luciana e pede que, por favor, ela o escute. Rodrigo diz que amanhã será um homem casado e já não vai poder dizer para ela tudo o que traz no coração dele. Luciana diz que não quer escutá-lo. Rodrigo diz que nunca mais vai repetir aquelas palavras, porque nunca havia se apaixonado como se apaixonou por ela. Rodrigo diz a Luciana: eu te amo e vou te amar sempre, sempre. Rodrigo sai e Luciana diz que ela também, que vai amá-lo sempre. Chega o momento do casamento de Rodrigo e Clara. Clara diz à mãe que finalmente, que pensou que esse dia nunca chegaria. Julieta diz que Clara foi muito esperta ao ir morar com Rodrigo, porque assim o pressionou.
Clara diz que se converterá em uma mulher rica, mas acima de tudo, invejável. Maximino percebe a tristeza de Rodrigo e pergunta se algo o preocupa. Rodrigo diz que o preocupa se casar. Maximino diz a Rodrigo que para tudo há tempo e que ele tomou a decisão e está a um passo de se casar. Patrício sofre ao ver Luciana sofrendo por Rodrigo e diz que gostaria muito que ela e o irmão dele tivessem se conhecido em outras condições. Luciana diz a Patrício que, independente das condições, o irmão dele para ela é uma estrela inalcançável. Aldo liga para Vicky e diz que depois do casamento do primo, vai ligar para ela para eles combinarem de se encontrar. Lastra chega na mansão Torreslanda e vê Aldo entrando. Lastra diz: "Ah, como é pequeno esse mundo." Paz revela para Madalena que Luciana não é filha dela e Galdino, que a deram para eles. Madalena fica pasma. Está tudo pronto para o casamento de Rodrigo e Clara. Feliz da vida, Clara é levada por Maximino até Rodrigo. Luciana fica acompanhando de longe, mas logo sai. Ela vai para o quarto chorando muito. Clara assina a ata. O juiz pede para Rodrigo assinar. Rodrigo pega a caneta, hesita um pouco, a solta, olha para Clara e diz: "Perdão, Clara, eu não vou casar." Clara fica furiosa. Clara pede para Rodrigo não fazer aquilo com ela, implora para ele assinar e que não a humilhe, porque ela o ama. Rodrigo diz que não pode e pede que ela o perdoe. Furiosa, Clara dá uma bofetada em Rodrigo. Rodrigo vai saindo. Clara grita, pedindo para ele não ir embora. Acaba caindo e desmaia. Os convidados ficam todos pasmos. Preocupado, Rodrigo volta, pega a Clara e a leva para casa. Patrício diz a Padre Honesto que finalmente Rodrigo teve coragem. Ivan leva Lorenzo para conversar com Lastra. Lastra diz a Ivan que Lorenzo tem cara de honesto e eles vão confiar nele. Lorenzo diz que não tem cara, é honesto. Julieta recrimina Rodrigo pelo estado em que Clara se encontra. Clara acorda. Julieta pergunta o que vão fazer com os convidados que estão lá fora, o juiz. Rodrigo diz que ele mesmo vai lhes dar a notícia de que não vai haver casamento. Maximino diz a Rodrigo que fará isso, manda ele ficar com Clara e chama Roselene e Julieta para saírem. Clara pergunta a Rodrigo se é por Luciana que ele está humilhando na frente de todos que queriam vê-los casados. Rodrigo jura para Clara que Luciana não teve nada a ver com isso. Clara diz que Rodrigo zombou dela diante de todos e jura que ele nunca vai ser feliz se por Luciana fez essa canalice com ela. Rodrigo diz a Clara que não tem justificativa, dá um beijo na cabeça dela e diz: "Eu espero que um dia você possa me perdoar." Rodrigo sai e Clara, sozinha aos prantos, diz: "Maldita Luciana, maldita, você não sabe o escorpião que acabou de colocar nas suas costas. Eu vou me encarregar para que você nunca seja feliz. Porque nunca vai ser feliz com o Rodrigo. Jamais, jamais." Bruxa Brígida vai até o quarto de Luciana. Diz que Rodrigo não se casou com a senhorita Clara e a ameaça, dizendo que as coisas não vão ficar boas pro lado dela se ela tiver alguma coisa a ver com essa tragédia. Luciana fica surpresa ao saber que Rodrigo não se casou. Clara diz a Roselena que a avisou, ela não escutou, e ali está o resultado. Clara diz a Roselena que a razão por Rodrigo ter a humilhado diante de todos foi essa, a doméstica Luciana. Terça-feira, 25 de julho. Matilde diz para Luciana lavar o rosto, para que não vejam que ela estava chorando e ir para a cozinha, como se não tivesse acontecido nada. Luciana diz: "E se eu estou na cozinha e chega a senhorita Clara ou a senhora Julieta e me insultam?" Matilde diz a Luciana que vai estar sempre perto dela e se tiver que defendê-la, vai defender. Lastra liga para Luciana, diz que vai esperá-la no dia seguinte, no parque, perto da casa da Violeta, e ameaça ir até a casa dos Torreslanda se ela não aparecer no encontro. Clara e Julieta vão embora da casa de Rodrigo. Roselena recrimina Rodrigo duramente por seu comportamento. Rodrigo diz à mãe que já não está apaixonado por Clara e não quer sacrificar a vida deles com um mau casamento. Roselena pergunta se Maximino está ouvindo o filho dele. Maximino diz que não foi correta a forma como Rodrigo tomou essa decisão, mas pelo menos teve coragem de fazer a tempo e agora que assuma as consequências. Rodrigo vai até Luciana e diz que só queria que ela soubesse que ele não se casou por ela.
Maximino vê Rodrigo vindo do quarto de Luciana e pergunta se foi por ela que ele não se casou. Rodrigo abre o coração para o pai e confirma que está apaixonado por Luciana. Luciana pergunta à Virgem por que as coisas têm que ser assim, porque ainda que o Rodrigo não se case, eles não vão poder ficar juntos. Maximino insinua que Rodrigo só tem uma aventura com Luciana e tome cuidado para não engravidá-la, porque ela não é do nível dele. Aldo vai buscar Vicky em casa e fica todo bobo quando ela dá um beijo nele. Clara chega em casa descontrolada e diz à mãe que quer acabar com Luciana, com Rodrigo e toda a família dele. Clara diz que vai preparar sua vingança contra Rodrigo e jura que a rata ela vai deixar em pedaços. Clara jura à mãe que Luciana vai se arrepender até de ter nascido. Aldo e Vic chegam na boate Inferno. Ivan os recebe e fica de olho neles. Luciana diz a Matilde que vai embora da casa dos Torreslanda porque é o melhor. Amando de Clara, Julieta liga para Roselena fazendo um drama e diz que a Clara lhe disse que se o Rodrigo e a empregada dela se envolverem, ela vai morrer. Roselena diz a Julieta que isso não vai acontecer. Brígida aproveita para prejudicar ainda mais Luciana e diz a Roselena que viu como ela dava em cima do jovem Rodrigo. Luciana está arrumando suas coisas para ir embora, quando Roselena, furiosa, chega. Pergunta se ela achou que podia entrar na casa dela e enganar todos e manda ela pegar suas coisas e ir embora agora mesmo. Matilde diz a Roselena que já é muito tarde e pede para ela deixar que Luciana vá embora amanhã. Roselena diz que não quer na casa dela gente que vai abusar da sua confiança. Pega uma caixa de Luciana, a joga no chão e grita: "Fora! Fora! Vai embora!" Luciana fica muito assustada com o ódio que vem em Roselena. Brígida pega as roupas de Luciana e as joga no chão. Matilde briga com Brígida pelo que fez. Roselena diz para Matilde não defender Luciana, que aquilo é o mínimo que aquela merece por ter abusado da confiança dela. Luciana diz que Matilde pode deixar, se levanta e diz que vai embora. Roselena diz a Luciana que não quer nem ver a sombra dela, que ela nunca mais apareça ali. A chama de hipócrita, aproveitadora e grita: "Vai embora!" Luciana diz: "Sim, senhora, eu vou, mas nenhum insulto a mais." Roselena manda Brígida dar ordens ao guarda que Luciana está proibida de se aproximar da casa dela. Luciana pega suas coisas e sai do quarto. Paz e Madalena encontram uma cópia das escrituras da casa dela e de suas terras. Maximino recrimina Roselena por ter mandado Luciana ir embora àquela hora e diz que ela é completamente louca. Luciana vai saindo da mansão e Brígida atrás dela, enchendo o saco. Brígida diz: "Vai embora e não volte." Luciana sai andando sozinha pela noite. Rodrigo está no apartamento dele, pensando em tudo o que aconteceu. Clara chora sem parar. Genaro encontra Luciana na rua e se oferece para levá-la onde ela quiser. Marciel, Aldo e Vic planejam entrar no salão privado para ver Violeta cantar. Genaro deixa Luciana na casa de Violeta. Diz a Luciana que está às ordens dela e que foi muito errado ter a mandado embora àquela hora. Luciana agradece Genaro e diz que sabe que tem nele um amigo. Estela chama a Luciana para ficar na casa dela até que Violeta e Lorenzo cheguem. Constanza é dura com Roselena ao saber o que ela fez com Luciana. Constanza diz à irmã: "Assim, Roselena, não haverá sacerdote que te perdoe e nem igreja que te absolva, nem maneira que te justifique a ti mesma." Luciana conta para Estela o que aconteceu. Diz que precisa arrumar outro trabalho e que não quer voltar a saber dos Torreslanda. Violeta canta mais uma vez na boate. Marciel a olha encantado. Ivan diz a Lastra que Marciel está com Aldo e eles querem entrar no salão especial. Lastra diz a Ivan que pode deixar Aldo e a namorada entrarem e diz que ele também vai. Lastra diz que o negócio não é dele, mas ele precisa ficar de olho. Ivan vai até Lorenzo e diz para ele ser bem discreto com o que vai ver. Clara liga para Rodrigo e pergunta por que ele a humilhou daquela maneira. Rodrigo diz que se sente muito mal, mas ela não deixou outra saída para ele. Por isso, ele pediu que cancelasse o casamento. No cassino, Lastra deixa Aldo e Vic bem à vontade. Lorenzo fica abismado com o cassino. Ivan deixa Lorenzo por 1 minuto e diz que vai levar a bebida para Lastra. Aldo vê Lorenzo e começa a conversar com ele. Marciel diz que Violeta estava incrível e que está apaixonado por ela. Violeta fica surpresa com a declaração de Marciel. Aldo e Violeta jogam.
Depois de um tempo, Ivan volta para o cassino e manda Lorenzo voltar para a adega. Maximino liga para Vicky e ela diz para Aldo que é o pai dela. Aldo diz a Vicky que enquanto ela fala com o pai, ele vai ao banheiro. E então, ele aproveita para entrar na sala de segurança da boate. Aldo tenta invadir o sistema. Clara diz a Rodrigo que pode superar tudo aquilo, o que ela não pode superar, e volta a perguntar se ele a deixou por Luciana. Lastra briga com Ivan por ter levado Lorenzo no salão privado. Diz que não é o momento e manda ele atender bem Aldo e a namorada dele. Paulo fica de olho na conversa deles. Lastra manda Ivan tirar Marcial do cassino e avisar Coral que ele não quer visitas. Lastra diz que não gosta de Marcial. Vicky diz a Maximino que saiu com as amigas e estão na boate Inferno. Maximino não gosta nada de saber que Vicky está na boate. Clara ofende Luciana de todas as maneiras que pode. Rodrigo não responde a pergunta dela, fica calado o tempo todo. Clara diz que está bem, não vai mais tocar no assunto, que ele se esqueça de tudo e dela, que faça de conta que não a conheceu, mas que infelizmente eles têm assuntos pendentes. Ela tem coisas no apartamento dele. Rodrigo diz que amanhã não estará no México e ela pode ir no apartamento pegar as coisas dela. Depois de tentar muito, Aldo encontra a senha do computador da boate. Aldo fica pasmo ao ver a quantidade de dinheiro que entra na boate. Nesse instante, ele vê que Lastra está a ponto de entrar na sala e se apavora. Violeta chega, impedindo a entrada de Lastra e pedindo para sair mais cedo. Lastra não permite que ela saia e ainda dá uma bronca nela. Lastra entra na sala e encontra tudo em ordem. Aldo consegue se esconder embaixo de uma mesa. Lastra liga para o dono da boate para informar como andam os negócios. Maximino dá instruções a Lastra e diz que espera que as pessoas que ele está deixando entrar no cassino tenham dinheiro. Lastra diz a Maximino que naquela noite eles têm um convidado especial, um Torres Landa, que está com uma moça que se vê que ele quer impressioná-la. Lastra sai com Ivan. Aldo aproveita para sair da sala. Volta imediatamente para o lado de Vicky e age naturalmente. Marcial leva a Violeta em casa e pergunta se ela quer ser namorada dele. Violeta diz que sim e eles se beijam. Oscar diz a Maximino que descobriu que há um infiltrado na empresa e ele entregou para Cláudio todos os artigos sobre a fraude que faltavam. Luciana conta para Cláudio que Lastra quer vê-la. Cláudio diz para ela dizer para Lastra que vai encontrá-lo às 5 da tarde e que ele vai vê-la ao meio-dia. Norma diz a Cláudio que descobriu que alguém está se conectando à rede Torres Landa. Alguém que entrou pela boate Inferno. Norma diz que devem ter entrado de um computador privado. Cláudia pergunta a Norma de que pode servir a pessoa interessada na boate. Cláudia diz que é um hacker muito bom e tudo o que ele for descobrindo ela vai arquivando. Nesse momento, Norma mostra para Cláudio que o hacker está em ação. Nós veremos Aldo em sua casa mexendo no computador e depois com uma cara muito estranha. Rodrigo chega na casa da mãe e diz que foi se despedir, porque em algumas horas vai viajar para Miami. Roselena não conta para os filhos que mandou Luciana embora. Rodrigo vai se despedir de Jana e pede para que quando ela vê Luciana, que diga a ela que quando ele voltar, os dois vão conversar. Jana diz para Rodrigo ligar para Luciana e que vai pegar o número dela com a Melissa para passar para ele. Rodrigo diz para Jana dizer a Luciana que ele vai, pensando nela. Luciana chega na casa de Violeta e fica muito feliz ao encontrar Fabiano e Ariche. Quarta-feira, 26 de julho. Ariche diz a Luciana que eles foram para lá sem dizer para ninguém. Fabiano diz que fizeram isso para que seu Aquiles não ficasse sabendo. Luciana diz para o irmão e amigos que não vai voltar mais a trabalhar na casa dos Torres Landa, mas não conta o que aconteceu. Matilde conta para Estela que Luciana é a filha de Aurora e Cláudio Linhares. Estela pergunta o que detém Matilde a dizer a verdade para Luciana. Matilde diz que é a sua menina Roselena e ela não tem nenhum direito de destruir a vida dela. Aquiles fica sabendo que Madalena queria as escrituras da Casa de Paz e manda ela não se meter nos negócios dele. Roselena diz a Padre Honesto que não pode negar, que sabe muito bem que se cometeu a injustiça de expulsar Luciana daquela maneira, foi pelo ódio que tem por Aurora Linhares. Luciana leva Ariche para conhecer Mariana.
Jana envia o telefone de Luciana para Rodrigo. Na mesma hora, Rodrigo liga para Luciana, mas ela não atende, pois esqueceu o celular na casa de Violeta. Rodrigo embarca para Miami. Cláudia está com Luciana quando Lastra liga para ela, falando do encontro deles. Cláudio diz para Luciana não se preocupar, que ele vai ao encontro no lugar dela, mas antes eles vão trocar o número do celular dela, para que Lastra não a incomode mais. Luciana vê que tem uma chamada perdida em seu celular e se pergunta de quem será aquele número. Maximino e Vic se encontram em um hotel. Vic se afasta por um momento. Nisso, Aldo liga para Vic. Maximino pega o celular, pensa que o desligou e o joga para o lado. Vic volta e pergunta se o ursinho dela atendeu o celular, porque ela viu que parou de tocar. Maximino diz que não atendeu, porque não quer metê-la em problemas com o pai ou no seu trabalho. Aldo escuta toda a conversa e, surpreso, diz: Tio Max? Roselena diz a Clara que expulsou Luciana da casa dela e garante que ela não vai voltar. Do avião, Rodrigo continua tentando falar com Luciana, mas não consegue. Aldo liga no celular de Maximino. Diz que se enganou e pergunta onde ele está. Maximino diz que está no clube, jogando tênis. Cláudio entrega para Luciana o novo número do seu celular e faz ela prometer que não vai dar o número para ninguém. Lorenzo conversa com Fabiano, Violeta e Marcial sobre o cassino que há na Boate Inferno e diz que é clandestino. Marcial fica observando tudo, bem intrigado. Clara e Julieta dizem a Roselena que vão investigar a família da doméstica e descobrir por que ela foi trabalhar na capital. Roselena fica apreensiva e diz a elas que enquanto o Rodrigo não estiver no México, essa moça não representa nenhum perigo. Julieta diz que elas têm que ficar bem atentas para quando o Rodrigo chegar. Clara diz que enquanto isso, vai voltar a trabalhar no escritório dela, como se nada tivesse acontecido. Matilde quer que Luciana receba o pagamento que Roselena mandou. Luciana se recusa a receber e diz a Matilde que depois de como aquela senhora a humilhou, ela não quer nada dela. Matilde diz a Luciana que Roselena proibiu que dissessem para Rodrigo e Patrício que a mandou ir embora. Matilde diz que quando Patrício souber, vai querer que o levem até ela. Luciana diz a Matilde que espera que não, porque ela não pensa em voltar nunca mais. Luciana diz: acabou os maltratos, as humilhações, os insultos da sua menina Roselena e da senhorita Clara. Acabou, Matilde. Em Miami, Rodrigo liga para Jana e fala que aquele não é o número da Luciana. Brígida escuta Jana falando com Rodrigo. Jana diz a Rodrigo que ele passou o número certo. E à noite, quando Luciana voltar, ele liga novamente. Lastra chega ao local onde marcou com Luciana. Cláudio chega e diz que lamenta decepcioná-lo, mas a Luciana não vai aparecer. Cláudio diz a Lastra que vai processá-lo por assédio e que é melhor ele deixar Luciana em paz. Lastra diz a Cláudio que não vai descansar até falar pessoalmente com Luciana. Cláudio diz que será como Lastra quiser, que já o avisou, e vai embora. Furioso, Lastra chama Cláudio de imbecil e diz que a ele ninguém vai dizer o que tem que fazer. Aquiles diz a Paz que a Luciana não interessa mais. Ela não quis aproveitar a oportunidade que ele ofereceu. Ele não vai ficar implorando e que só foi avisar que vai vender a casa que era dela e que agora é dele. Maximino conversa com Roselena sobre Cláudio querer reabrir o caso da fraude. Roselena diz que Maximino armou uma armadilha para que Cláudio parecesse culpado. Com certeza ele já se deu conta e agora quer cobrar. Roselena diz para Maximino não se esquecer que Cláudio é um brilhante advogado. Maximino diz que Cláudio pode ser muito brilhante, mas vai lhe faltar provas. Jana diz à mãe que Patrício quer ver Luciana. Roselena diz que Luciana não trabalha mais ali, conta que a expulsou e diz que não quer que voltem a mencionar o nome dela naquela casa. Luciana conta para Violeta o que aconteceu na mansão Torres Landa e diz que o amor entre Rodrigo e ela é um amor impossível. Violeta diz a Luciana que tem certeza que Rodrigo vai procurá-la. Luciana diz que não quer e que se ele a procurar, ela vai para o povoado e não volta. Lastra segue Matilde e vê que Luciana não voltou com ela. Ele liga no celular e sai a mensagem dizendo que o número não existe. Matilde devolve o dinheiro para Roselena e diz que Luciana não aceitou. Irônica, Roselena diz que Luciana, além de tudo, é digna. Brígida liga para Clara, diz que vai lhe dizer algo muito sério que pode ajudá-la a recuperar Rodrigo e conta da carta anônima que Luciana recebeu. Brígida diz a Clara que vai lhe dizer o mais importante e conta que Rodrigo anda como louco
tentando localizar Luciana. Jana conta para Rodrigo que a mãe expulsou Luciana de casa. Rodrigo fica surpreso. Rodrigo pede para Jana passar o telefone para Matilde, agora mesmo. Lastra diz ao porteiro da mansão Torreslanda que precisa falar com urgência com Luciana. O porteiro não fala que Luciana não trabalha mais ali e manda Lastra se retirar ou ele vai chamar a polícia. Lastra vai embora morrendo de raiva. Clara diz a Julieta que Rodrigo já está procurando a empregada. Matilde diz a Rodrigo que não pode dizer nada para ele porque a mãe dele a proibiu. Rodrigo diz a Matilde que precisa falar com Luciana, mas ela não atende às ligações dele, que a ama e não é um capricho. Matilde diz a Rodrigo que vai dar o telefone da irmã dela para ele, que na casa dela, com certeza ele vai encontrar Luciana. Aldo diz a Patrício que passou horas e horas tentando entrar no sistema da boate, mas não conseguiu. Eles têm tudo muito bem protegido, melhor que qualquer hacker. Patrício diz para Aldo deixar isso. Aldo diz que não, que tem que entrar no sistema de qualquer jeito. Aldo diz a Patrício que vai voltar na boate, entrar na sala onde manejam tudo e vai copiar os arquivos. Patrício fica furioso com a mãe ao saber que ela expulsou Luciana. Roselena diz a Patrício que já disse que naquela casa é ela quem manda e ninguém vai lhe dizer como fazer as coisas, nem mesmo ele. Maximino diz para Rodrigo ficar em Miami até resolver todos os assuntos da empresa. Rodrigo diz ao pai que tem urgência em voltar para o México. Luciana diz a Estela que vai deixar Mariana na escola e depois vai procurar trabalho. Rodrigo liga na casa de Estela e pede para falar com Luciana. Estela diz que ela acabou de sair e não sabe a que horas volta. Rodrigo pede para Estela dizer para Luciana que tem urgência em falar com ela e pede para anotar o número dele. Julieta fala com o jornalista. Diz que sabe a verdadeira causa por Rodrigo não ter se casado com Clara. Pela quantidade justa, ela lhe dará a exclusiva, mas a pessoa não pode revelar sua fonte. Aldo liga para Vicky e diz que à noite vai buscá-la para eles saírem. Maximino pergunta a Oscar o que ele descobriu sobre as testemunhas que declararam sobre a fraude. Oscar diz que Cláudio e seu pessoal estão tentando encontrá-los. Bernardo diz a Cláudio que encontrou 2 das 3 testemunhas que declararam a favor de Maximino, e tudo indica que eles estão dispostos a testemunhar a favor dele. Cláudio diz que é mais do que suficiente. Cláudio liga para Luciana, diz que já colocou o infeliz do Lastra no seu lugar e acha que ele não vai mais incomodá-la. Patrício está deprimido e se nega a comer. Estela diz a Luciana que Rodrigo ligou para ela. Luciana diz para Estela que se ele voltar a ligar, que ela diga que ela se foi para sempre. Jana chega na casa de Estela e diz a Luciana que Rodrigo pediu para ela procurá-la. Quinta-feira, 27 de julho. Rodrigo fica surpreso ao ver Clara na porta do quarto dele em Miami. Clara tenta beijá-lo, mas ele não permite. Clara diz: por favor, eu te rogo, não me rejeita, não me despreza, eu te amo. Rodrigo pergunta o que ela faz ali. Clara diz que sem ele vai morrer. Jana pede desculpas a Luciana em seu nome e dos irmãos pelo que a mãe fez com ela e diz que os irmãos gostam muito dela. Luciana diz que também gosta de todos eles, mas que por favor, Jana não insista porque ela não vai voltar. Jana diz que Luciana mesmo vai ter que dizer para Rodrigo não procurá-la mais. Clara se humilha para Rodrigo, o querendo de volta. Rodrigo diz a Clara que sente muito, mas já não pode haver absolutamente mais nada entre eles. Clara pede para Rodrigo não afastá-la e permitir que ela fique perto dele, ainda que seja como amiga. Com isso, ela se conforma. Nesse momento, Jana liga no celular de Rodrigo e Clara, enxerida, atende. Surpresa ao escutar a voz de Clara, Jana diz: Clara, o que você está fazendo aí? Luciana não gosta nada de saber que Rodrigo está com Clara. Clara passa o celular para Rodrigo. Jana diz a Rodrigo que está com Luciana. Rodrigo disfarça e diz a Jana que depois liga para ela. Rodrigo diz a Clara que vai sair, porque tem coisas para fazer. Clara diz que vai esperar por ele. Jana diz a Luciana que Rodrigo vai ligar daqui a pouco. Luciana diz para Jana deixar o irmão dela em paz com a noiva dele. E a ela também, porque se eles insistirem, ela vai ter que ir embora. Jana diz para Luciana considerá-la sua amiga e que Melissa e ela gostam muito dela. Jana sai, encontra Lorenzo e Fabiano e começa a conversar com eles. Jana pergunta se Lorenzo se lembra dela.
Lorenzo diz que é claro que se lembra, que ela foi como um anjo que o salvou. Rodrigo liga para Jana. Jana diz que Luciana disse que se ele continuar perseguindo, ela vai embora. Paz diz a Madalena que em alguns dias a Luciana vai receber a certidão de nascimento dela e as escrituras da casa. Madalena diz que espera que o advogado que está ajudando Luciana possa aconselhá-las. Paz e Madalena veem Procópio todo quebrado. Procópio diz que Aquiles o deixou daquele jeito ao encontrá-lo pegando as escrituras da casa de Paz. Roselena briga feio com Jana ao saber que ela procurou Luciana. Jana não dá a mínima para as reclamações e ameaças da mãe. Jana conta para Patrício que falou com Luciana. Diz que ela disse que gosta muito deles, mas pediu que não voltassem a procurá-la. Patrício diz que Jana não sabe como dói nele e está assim, sem poder fazer nada. Clara liga para Roselena e conta que está em Miami. Roselena diz para Clara fazer o que for preciso, mas que não deixe que Rodrigo volte só, porque aquela moça continua sendo um perigo. Clara diz que sabe, por isso está ali, e vai conseguir com que Rodrigo volte para o México, sendo outra vez noivo dela. Cláudio leva a Luciana para assistir a uma palestra sobre direitos humanos. Cláudio diz a Luciana que aquela jovem que vai falar é muito brilhante, tem um grande futuro. Surpresa, Luciana diz a Cláudio que a conhece, que é a Melissa, a sobrinha dos Torres Landa. Luciana parabeniza Melissa pela palestra e diz que Cláudio é o advogado que está ajudando. Melissa diz que já leu muitos artigos de Cláudio e ele é um homem admirável, brilhante. Cláudio e Constanza conversam e eles trocam telefones. Cláudio deseja felicidades a Melissa, diz que o trabalho dela é muito interessante e Luciana e ele vão embora. Rodrigo volta a ligar na casa de Estela. Luciana chega e Estela diz que Rodrigo Torres Landa quer falar com ela. Luciana decide atender Rodrigo. Suplica para ele deixá-la em paz e diz que ele não tem o direito de brincar com os sentimentos dela. Rodrigo diz: não, eu jamais faria isso. Luciana, eu estou apaixonado por você. Rodrigo diz a Luciana que está viajando a trabalho. À noite vai voltar. Eles precisam conversar e tudo o que ele pede é que ela o escute. Luciana concorda em falar com Rodrigo, o que o deixa muito contente. Sozinha, Luciana disse: ele disse que me ama. Não, Luciana, ele é impossível. Clara vai até o quarto de Rodrigo e segue com seu joguinho de querer que os dois sejam amigos. Rodrigo a trata com frieza e tenta se livrar dela, mas Clara diz que vai esperá-lo para tomar café da manhã na cafeteria e que ele não a deixe plantada. Clara dá um beijo no rosto de Rodrigo e sai. Clara diz: eu vou te cobrar cada uma das tuas humilhações, eu juro. Para sair com Aldo, Vicky mente novamente para o pai. Dessa vez ela diz que vai para a casa da Nicole e um filho dela vai buscá-la. Vicky encontra Aldo e diz que o pai quase não lhe permitiu sair. Os dois partem para a boate. Constanza diz a Melissa e Jana que Maximino e Cláudio foram bons amigos. Jana pergunta por que o pai acusou Cláudio de fraude então, se ele era seu amigo. Constanza diz a Jana que quando aconteceu o caso da fraude, ela estava se mudando para a praia, não estava perto dos pais dela, e então nunca entendeu o que aconteceu. Constanza fala da esposa de Cláudio e diz a Jana e Melissa que Luciana se parece muito com a Aurora. Maximino manda uma mensagem para Vicky perguntando se ela já está na cama. Vicky vê a mensagem e simplesmente guarda o celular na bolsa. Aldo puxa a conversa com Paulo, diz que deve entrar muito dinheiro na boate e que gostaria de ter um negócio assim. Ivan diz que Aldo é sempre bem-vindo e leva ele e Vicky para o cassino. Aldo deixa Vicky sozinho e espera se divertir, que daqui a pouco ele volta. Aldo tenta entrar na sala de segurança, mas não consegue, porque a porta está trancada. Nesse instante, Ivan chega e diz: desculpa, o que você está procurando? Aldo disfarça e diz que está procurando o banheiro. Ivan diz para Aldo que o banheiro fica do outro lado. Maximino diz a Roselena que quer fazer amor com a mulher dele. Roselena diz para Maximino não ser ridículo e manda ele dormir. Maximino diz: sabe, continua com os seus terços e pede por você. Clara e Rodrigo tomam café da manhã juntos. Ela insiste em sair com ele. Rodrigo diz que não pode e que à noite vai voltar para o México porque tem um assunto pessoal para resolver. Clara pergunta se esse assunto se chama Luciana. Rodrigo diz: sim, eu vou procurar a Luciana. Rodrigo vai ao banheiro
e Clara liga para Roselena e diz que tem uma notícia nada agradável para ela. Roselena procura Luciana na casa de Estela e diz que quer falar em particular com ela. Roselena diz a Luciana que faltou esclarecer uma coisa com ela, a proibir de voltar a ver os filhos dela. Luciana diz que já não está na casa dela, assim que não tem por que vê-los. Roselena diz para Luciana não se fazer de tonta, que sabe muito bem do que ela está falando e que não quer que ela procure os filhos dela. Luciana diz que Roselena expulsou da sua casa. Ela diz que tem dignidade e princípios e que Roselena não vai insultá-la. Roselena diz que está avisando, que a proíbe de ver os filhos dela, ainda que eles a procurem. Luciana diz que então Roselena se equivocou, que não venha falar com ela, mas com os seus filhos. Roselena diz que pensou que Luciana seria mais inteligente, que elas poderiam se entender. Pega o dinheiro e diz, aqui está o seu pagamento, o que você não quis receber da Matilde. Luciana diz que o dinheiro de Roselena não importa para ela. Roselena diz que não vai dever nada para ninguém, muito menos para uma empregada como ela. Que ali tem muito mais dinheiro, que é suficiente para que ela volte para sua cidade, deixe eles tranquilos e não voltem a procurá-los. Firme, Luciana diz, leva o seu dinheiro. Adeus, adeus, senhora. Abusada, Roselena, sabugo de milho nojenta, joga o envelope sobre a mesa e diz, espero nunca mais voltar a te ver. E sai da casa de Estela. Estela diz que Roselena deixou uma fortuna para Luciana. Violeta pergunta se Luciana imagina o que elas podem fazer com todo aquele dinheiro. Luciana diz a Violeta, por mim que essa senhora apodreça no inferno com todo o seu dinheiro. Luciana pede para Estela guardar o dinheiro, que ela vai devolver para Matilde. Maximino diz a Vicky que mandou uma mensagem para ela à noite. Vicky diz que só viu de manhã, porque à noite dormiu super cedo. Aldo chega no salão e Vicky diz a Maximino que vai ter que desligar, porque a sua chefe está chamando. Aldo diz a Vicky que naquela noite eles não vão poder ir à boate, mas depois eles se falam. Maximino diz a Rodrigo que à noite ele terá que jantar com um empresário e o proíbe de voltar para o México. Rodrigo liga para Estela e como Luciana não está, ele pede para ela avisá-la que não vai chegar naquela noite. Cara de pau, Julieta chega na casa de Roselena com uma revista e diz, vejam a nota que saiu nessa revista. Na nota diz, Rodrigo Torres Landa, com uma doença contagiosa, não se casa. Ainda diz que Clara, a sua noiva, sabia e mesmo assim estava disposta a casar. Furiosa, Roselena diz que aquilo é um lixo e pergunta quem pode ser tão ruim para inventar uma estupidez assim. Clara vê a notícia e diz que tem o dedo de Julieta. Rodrigo diz a Clara que só vai voltar no dia seguinte e ela terá que ir sozinha para o México. Clara diz que pode esperar e que vai voltar com ele. Luciana recebe as escrituras da casa e sua certidão de nascimento, que Paz mandou para ela. Estela dá o recado de Rodrigo para Luciana e diz que ele disse que talvez amanhã estará ali. Mais tarde, Violeta pergunta se Luciana tem certeza do que vai fazer. Luciana diz que sim, que aquela é a sua realidade e já não pode mais fugir dela. Chorando, Luciana escreve uma carta para Rodrigo, dizendo para ele não procurá-la mais, se esquecer dela, e o agradece por ter feito ela sentir o que nunca sentiu antes. Luciana se despede de Estela para voltar para o povoado com Arish e Fabiano. No dia seguinte, Rodrigo e Clara chegam na capital. Clara pergunta se Rodrigo já vai para o seu compromisso. Rodrigo diz que sim e sai. Rodrigo chega na casa de Estela e fica sabendo que Luciana foi embora. Estela entrega a carta de Luciana para Rodrigo. Rodrigo sofre ao ler a carta. Sexta-feira, 28 de julho. Violeta conta para Cláudio que Luciana foi embora e entrega para ele as escrituras da Casa de Paz, como ela pediu. Cláudio diz a Violeta que vai cuidar de tudo referente às escrituras e que vai sentir falta da Luciana, que já havia se acostumado com ela. Estela conta para Violeta que Rodrigo foi procurar a Luciana. Diz que entregou para ele o dinheiro que a Luciana pediu para entregar para Matilde e que contou tudo que a mãe dele fez com Luciana. Violeta diz que agora isso vai ficar muito bom. Roselena diz a Padre Honesto que se Luciana for um pouco inteligente, já deve estar longe. Constância e Roselena discutem. Roselena diz à irmã que se Luciana tiver um pouquinho de vergonha, já deve estar voltando para sua casa e que não ia permitir que o filho dela se envolva com uma empregada.
Constanza pergunta a Roselena se o que a preocupa mesmo é que Luciana seja uma empregada ou que ela se pareça com a Aurora Linhares. Clara diz a Julieta que já cansou de se humilhar e que Rodrigo não só a rejeitou, mas está obcecado pela doméstica. Julieta diz a Clara que, por enquanto, está esperando que o investigador que está rastreando o passado de Luciana entre em contato com ela. Rodrigo flagra a Brígida tentando ouvir a conversa entre Roselena e Constanza e pergunta o que ela quer escutar. Histérica, Roselena grita para Constanza que o maldito fato da Luciana se parecer com a Aurora foi o que fez ela odiá-la desde o dia em que a conheceu e por isso ela não a quer nem um momento mais na casa dela. Nesse momento, Rodrigo entra no escritório e diz: "Por isso você foi ameaçá-la, mamãe? Por isso lhe ofereceu dinheiro para afastá-la, porque se parece com a Aurora Linhares?" Rodrigo coloca o envelope com o dinheiro perto de Roselena. Rodrigo diz que não entende a mãe, que ela era amiga da senhora Linhares. Roselena diz que já chega e que Rodrigo não tem o direito de confrontá-la daquela maneira. Maximino chega e pergunta o que está acontecendo ali. Rodrigo diz que a mãe ter humilhado Luciana não vai servir de nada, porque ainda que ela tenha ido embora, não importa o que pense, ele vai atrás dela. Rodrigo diz a Roselena: "Querendo me fazer mal, você me fez um bem, mãe. Porque a sua ameaça a Luciana me fez ver o grande amor que sinto por ela." Chupa, sua Roselena nojenta, sabugo de milho de peruca. Rodrigo diz que não vai parar até encontrar Luciana e sai. Roselena aos prantos diz: "Rodrigo, não faça isso comigo, eu só quero o seu bem." Imagina se quisesse mal. Rodrigo conta para Patrício o que a mãe fez com Luciana. Rodrigo diz que vai enfrentar a família, a sociedade e quem ficar entre Luciana e ele. Patrício diz para Rodrigo não se deter, procurar Luciana e fazê-la feliz, porque ela merece que a amem. Paz fica surpresa e muito feliz ao ver Luciana de volta. Rodrigo procura Violeta e suplica para ela lhe dizer para onde Luciana foi. Luciana diz à mãe que não trabalha mais na casa que estava. Paz pergunta por quê. Luciana diz que acha que eles precisavam de alguém mais preparado para cuidar do jovem Patrício. Paz conta para Luciana que Aquiles está vendendo as terras delas. Luciana diz para a mãe não se preocupar, porque Cláudio vai ajudá-las. Procópio conta para Aquiles que Luciana voltou. Aquiles diz que tem uma estratégia para colocar na jaula dele aquela pombinha. No dia seguinte, Paz e Madalena saem e Luciana fica só em casa. Logo alguém bate na porta. Luciana vai abrir e fica surpresa ao ver Rodrigo. Rodrigo abraça Luciana, diz para ela nunca mais voltar a sair da vida dele e a beija. Luciana interrompe o beijo, diz que aquilo não pode e que por isso ela voltou para a cidade dela, para ficar longe desse sonho impossível. Rodrigo diz que não é impossível, que leu a carta dela e assim como ela o ama, ele a ama e por isso não se casou com a Clara. Luciana pergunta se por isso Rodrigo levou Clara para a viagem dele. Rodrigo diz que não levou, ela o seguiu e ele disse para Clara que é a ela quem ele ama. Rodrigo diz a Luciana que sabe o que a mãe dele fez, mas ela não vai impedir a felicidade deles. Luciana diz que Roselena nunca vai aceitá-la e vai fazer de tudo para separá-los. Rodrigo não dá tempo de Luciana terminar o que estava dizendo e a beija novamente. Roselena conta para Clara sobre a discussão que teve com Rodrigo e diz que agora elas têm que impedir a todo custo que ele e Luciana fiquem juntos. Furiosa, Clara diz que naquele momento o filho dela deve estar com a doméstica. Rodrigo diz a Luciana que vai ter que romper a relação dele com a mãe, mas pelo amor dela ele está disposto. Luciana diz que não quer ser a causa de que ele se afaste da família. Rodrigo diz que está disposto a enfrentar tudo pelo amor dela. Luciana não resiste mais e dessa vez é ela quem beija Rodrigo. Brígida diz a Roselena e Clara que tem algo que pode comprometer Luciana. Rodrigo diz a Luciana que a quer com ele para sempre, quer que ela seja a esposa dele. E se ela aceitar, hoje mesmo ele fala com a mãe dela. Rodrigo diz a Luciana que vai resolver algumas coisas e depois volta para falar com a mãe dela. Procópio vê Rodrigo saindo da casa de Madalena e o segue. Maximino fica irritado quando Patrício diz que Rodrigo foi atrás de Luciana. Brígida entrega a carta para Clara e Roselena. Roselena diz que aquilo é uma carta anônima. Brígida diz que com certeza Luciana sabe de quem é. Ivan diz a Lastra que viu Lorenzo muito interessado no cassino.
Lastra diz que vai ser tão fácil fazê-lo cair e que pelo irmão vai pegar Luciana. Maximino reclama com Rodrigo por ele ter ido atrás de Luciana. Rodrigo diz ao pai que é um assunto pessoal, não está sujeito a discussão e desliga o telefone. Procópio conta para Aquiles que viu um rapaz saindo da casa da Madalena e diz onde ele se hospedou. Feliz da vida, Luciana diz para a mãe Madalena que Rodrigo foi buscá-la. Lastra liga na mansão Torres Landa e Brígida atende. Ele diz que quer falar com Luciana. Brígida diz que ela não está e pergunta se ele quer deixar recado. Lastra diz para falar para Luciana que se ela não ligar para ele, ele vai aparecer naquela casa. Rodrigo conhece Paz e se apresenta. Paz fica chocada quando ele diz que se chama Rodrigo Torres Landa. Paz se sente mal e deixa Luciana, Rodrigo e Madalena preocupados com ela. Rodrigo diz que vai chamar o médico. Luciana diz que a mãe não está bem, está pálida. Paz olha bem para Rodrigo. Se lembra de Galdino e dela jovens, trabalhando na casa dos Torres Landa e diz: meu Deus, isso não pode ser, não pode ser. Depois, Paz tenta se controlar e diz a eles que se sente melhor. Rodrigo diz que não podia deixar de dizer para Paz que ama Luciana. Paz pergunta se Rodrigo foi lhe pedir permissão para ser o namorado da sua Luciana. Rodrigo diz que sim, que ama Luciana e quer se casar com ela. Rodrigo e Luciana contam para Paz que se conheceram no povoado. Aflita e muito angustiada, Paz pede desculpas a Rodrigo e diz que precisa descansar um pouco. Luciana leva a mãe até o quarto. Diz que sente que Rodrigo é o homem com quem ela quer passar toda a vida e que está muito apaixonada por ele. Paz pede para Luciana lhe dizer quem são os pais daquele jovem. Luciana diz: Maximino e Roselena Torres Landa. Paz fica mais aflita ainda, mas tenta disfarçar. Ela diz a Luciana que está bem e pede para ela deixá-la sozinha. Luciana sai e Paz pede para Galdino ajudá-la. Paz pergunta o que vai fazer com o peso dessa verdade. Luciana volta para o lado de Rodrigo. Ariche chega e Luciana o apresenta a Rodrigo e diz que Rodrigo é namorado dela. Brígida conta para Clara sobre a ligação que Luciana recebeu, mas diz que o homem não falou o nome dele. Clara diz que mais tarde vai até lá para falar com Roselena. Luciana vai ver se a mãe está melhor e Paz finge que está dormindo. Então, Luciana e Rodrigo vão levar Ariche para casa. Madalena encontra Paz chorando, diz que estranhou o comportamento dela por causa do namorado da Luciana e pergunta o que está acontecendo. Rodrigo diz a Luciana que se sente o homem mais feliz da terra. Luciana diz que nunca pensou que chegaria o dia em que ela fosse tão feliz. Os dois desfrutam da companhia um do outro. As fofoqueiras do povoado ficam de olho neles. Procópio também vê Luciana e Rodrigo juntos. Ariche vê Procópio coreano e com estilingue acerta uma pedra nele. Procópio sai correndo e Ariche vai atrás dele. Enquanto isso, Rodrigo e Luciana namoram. Boris volta a falar com Jana e pergunta se ela quer ser namorada dele. Jana fica sem palavras. Roselena diz para Brígida contar como foi a ligação do homem que ligou para Luciana. Brígida diz que achou muito suspeita e conta o que o homem falou. Clara pega o telefone da casa dos Torres Landa e descobre o número de quem ligou. Clara diz a Roselena que hoje mesmo vai entrar em contato com aquele homem. Clara consegue falar com Lastra. Madalena pergunta para Paz por que ela ficou daquele jeito quando conheceu o namorado da Luciana. Paz diz a Madalena que Rodrigo é o filho da mulher que lhe deu a Luciana. Lastra se apresenta para Clara, mas ela diz para ele que se chama Bia Vicêncio e eles combinam de se encontrar para falar sobre Luciana. Procópio conta para Aquiles que viu Luciana e um homem. Diz que eles estão passeando na praça bem juntinhos e de mãos dadas. Aquiles diz que ninguém vai levar a pomba dele.